Agora a gente vai falar de um tema que eu acho bem interessante, que é limites no infinito, tá? Então, pense o seguinte, você tem uma função e você quer saber como que ela se comporta em regiões bem longes da sua origem, tá? Em valores muito grandes. Por exemplo, você tem aí uma população de bactérias e você quer saber como que está ocorrendo a dinâmica dela, como que elas estão crescendo ou decrescendo ao longo do tempo, principalmente em tempos muito grandes. Então você tem uma equação que modela essa dinâmica populacional. O que você vai fazer? Você vai calcular o limite no infinito. O que ocorre com essa população quando tempos são muito grandes? Ou, por exemplo, você tem um sistema que está em movimento e você quer saber o quanto tempo que ele vai continuar em movimento se aquele comportamento que você está observando agora é o mesmo comportamento daqui a um tempo longo, tá? Então, é uma coisa que a gente vai usar bastante e depende muito da sua abstração, tá bom? Então, vamos começar aqui com uma função simples. F de x é igual a x quadrado menos 1 sobre x quadrado mais 1. Quando a gente faz o gráfico dessa função, a gente tem esse comportamento, tá? Então veja que o limite da função quando o x tende a zero é menos 1. Conforme a gente vai se afastando de zero, ela vai crescendo. Por os dois lados, ela tende a crescer. Quando a gente amplia um pouco mais o nosso domínio, tá? A gente sai de menos 2 e para 4, o que acontece? A função ela sobe mais, a imagem da minha função ela amplia. E tá vendo que ela está chegando bem próxima de 1? Olha se eu amplio ainda mais o domínio, de menos 10 a 10. O que está acontecendo? Ela está bem próxima de 1. Então, o que vai acontecer, por exemplo, se eu ampliar o meu domínio de menos 100 até 100 ou menos 1000 até 1000? Ou melhor, o que vai acontecer se eu pegar valores muito grandes, né, em módulo de x, tá? Então, veja o seguinte, foca aqui na minha função f de x, só na parte de cima, x ao quadrado menos 1. Se eu tenho um valor muito grande de x quadrado, por exemplo, eu tenho 100. Se eu faço x ao quadrado 100 ao quadrado, eu vou ficar com 10.000, correto? 10.000 menos 1 é 9.999. Vê que esse menos 1 não muda muita coisa. Mesma coisa acontece com a parte de baixo. X ao quadrado mais 1 vai ficar 10.001. Veja que esse 1 também não altera muito. O que é 10.000 se eu tenho 1? Imagina o seguinte, você tem 1 milhão na sua conta. Se você perde R$ 1, o que vai mudar? Vai te deixar menos rico? Ou se você ganha R$ 1, vai te deixar mais rico? Não, então esse 1 não está fazendo muito sentido quando a gente está falando de x grandes. Então o que acontece? A gente aproxima a função para um valor, a gente desconsidera esse menos 1 e esse mais 1, a gente aproxima a função, então aí no caso, para valores grandes em módulo de x, o meu f de x eu posso falar que é x quadrado sobre x quadrado, que é 1. Tá? Então é o que a gente acaba vendo aí no gráfico. Conforme eu cresço o meu valor de x, a minha função se aproxima de 1, cada vez mais próximo de 1. Ou seja, o meu limite de x quadrado menos 1 sobre x quadrado mais 1,
de x tendendo ou mais infinito ou menos infinito é igual a 1, tá? Nesse caso, tá, gente? Mais infinito, menos infinito tem o mesmo limite, mas isso não necessariamente vai ocorrer com qualquer função. Então, aqui, veja que o que eu fiz, eu analisei o comportamento da minha função para poder entender o que acontece no infinito. Eu não consigo calcular o valor, mas eu posso ali, olhando o comportamento da minha função, entendendo o que ocorre com a minha função, calcular o limite dela, tá? Então esses são limites no infinito. Vamos definir. Então, se eu tenho uma função f definida em algum intervalo aí de a mais infinito, então o meu limite de f de x com x tendendo a infinito igual a L significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tomando x suficientemente grande. Por outro lado, se eu tenho uma função que é definida no intervalo de menos infinito a, então meu limite de f de x com x tendendo a menos infinito igual a L significa que a minha função fica arbitrariamente próxima a L quando eu pego x suficientemente grande, mas negativo. Tá bom? Então, essas são as definições de limite no infinito, mas no próximo vídeo a gente vai ver que esse L, quando a gente traça a reta y igual a L, essa minha reta se chama de assíntota horizontal. Tá? Então, agora eu vou para o quadro e faço alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que é o limite no infinito e o que é uma assíntota horizontal. Até lá.